Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro e agora vamos conversar sobre a classificação dos bens públicos. Os bens públicos, na forma do artigo 98 do Código Civil, são aqueles integrantes do patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno. São 3 os critérios de classificação dos bens públicos: titularidade, uso e destinação do bem e disponibilidade do bem. O primeiro critério de classificação é a titularidade. Quanto à titularidade, que utiliza como referência o proprietário do bem, os bens públicos podem ser divididos da seguinte forma: bens públicos federais, estaduais, distritais e municipais. Os bens públicos federais são aqueles que pertencem à União ou às autarquias e fundações de direito público de caráter federal. Os bens públicos estaduais pertencem ao Estado ou às autarquias e fundações de direito público de caráter estadual. Os bens públicos municipais pertencem aos municípios ou às autarquias e fundações de direito público de caráter municipal, e os bens distritais pertencem ao Distrito Federal ou às autarquias e fundações de direito público de caráter distrital. Vale destacar que a disciplina constitucional do funcionamento e organização dos territórios federais não faz qualquer referência aos bens públicos territoriais. No entanto, devem ser considerados bens públicos territoriais todos aqueles utilizados para o funcionamento das repartições públicas para a prestação de serviços públicos de competência do território. O segundo critério de classificação dos bens públicos abrange o uso e destinação do bem. Segundo esse parâmetro, os bens podem ser de uso comum do povo, de uso especial e bens dominicais. Os bens de uso comum do povo são aqueles destinados à utilização geral pelas pessoas, em igualdade de condições. O seu uso não exige o consentimento individual do poder público. De modo geral, tais bens são colocados à disposição da população de forma gratuita, embora não exista impedimento legal para a cobrança de valor a fim de efetivar o seu acesso. Sujeitam-se ao poder de polícia estatal, podendo, portanto, serem regulamentados e fiscalizados pelo Estado. São exemplos de bens de uso comum do povo os rios, mares, estradas, ruas e praças, logradouros públicos, praias e demais bens da mesma natureza. Os bens de uso especial são aqueles que objetivam a efetiva execução dos serviços públicos e aqueles que o poder público conserva em função de sua finalidade pública. Também chamados de bens do patrimônio administrativo, são aqueles afetados a uma destinação específica, integrando o aparelhamento administrativo como instrumentos para a execução de serviços públicos. São exemplos de bens de uso especial os edifícios de repartições públicas, mercados municipais, cemitérios públicos, veículos da administração, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e outros. Os bens de uso especial podem ser ainda classificados, por sua vez, como diretos e indiretos. E agora vamos entender melhor essa parte. Os bens de uso especial diretos formam o aparelho estatal, como os prédios públicos, material de consumo utilizado pela administração pública e automóveis oficiais. Os bens de uso especial indiretos são aqueles conservados com a intenção de proteger um determinado bem jurídico de interesse social, como as áreas de preservação e proteção ambiental e aquelas áreas destinadas para reservas indígenas. Ok? Entendido isso? Então voltemos aos critérios de classificação relativos ao uso e destinação do bem, faltando apenas, e por fim, os bens dominicais. Bom, também chamados de bens do patrimônio público disponível ou bens do patrimônio fiscal, os bens dominicais são todos aqueles sem utilidade específica. São exemplos de bens dominicais ou dominiais as terras devolutas, viaturas sucateadas, terrenos baldios, carteiras escolares danificadas, a dívida ativa e outros. Bom, o terceiro e último critério de classificação dos bens refere-se à disponibilidade do bem, com fundamento na ideia de impedimento e desimpedimento do bem. Assim, os bens públicos podem ser classificados como indisponíveis por natureza, bens patrimoniais indisponíveis e bens patrimoniais disponíveis. São bens indisponíveis por natureza aqueles que, em virtude de seu caráter,
não patrimonial não poderão ser alienados ou onerados. São indisponíveis por natureza os bens de uso comum do povo, tais como mares, praias, rios, estradas, etc. Os bens patrimoniais indisponíveis são aqueles que, embora possuam caráter patrimonial, não poderão ser alienados em virtude de seu papel no desempenho de funções estatais. Abrangem os bens de uso especial e os bens de uso comum, que podem passar por avaliação patrimonial, sejam móveis ou imóveis. Por fim, os bens patrimoniais disponíveis são aqueles que estão aptos a serem avaliados patrimonialmente e alienados, nas formas e condições estabelecidas em lei. Abrangem os chamados bens dominicais. E assim concluímos o tema da classificação dos bens públicos. Em sua área do aluno você encontra material didático de apoio que aprofunda os temas tratados nessa aula com maior riqueza de detalhes. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.